nós vamos voltar a ele hoje. Nós vamos ler do versículo 5 até o versículo 11. Profeta Abacuque. Se você tiver dificuldade de encontrar, você vai para o livro de Naum, passa Naum e encontra o livro do profeta Abacuque. Abacuque capítulo 1, do versículo 5 até o versículo 11. Eu farei a leitura e peço que os irmãos acompanhem, mas eu gostaria que todos pudessem acompanhar essa leitura. Já está aqui em cima. Diz assim a palavra do Senhor, do versículo 5 ao versículo 11. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos, desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis, quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. São os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como a águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência, e o seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objeto do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque, amontoando a terra, as tomam. Então passam como passa o vento e seguem, fazendo-se culpados, estes cujo poder é o seu Deus. Feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Querido Pai, nós te louvamos, nós lemos a Tua palavra, nós respondemos ao convite de adoração, cantamos louvores, nós ouvimos a Tua palavra para nos confessar e respondemos pedindo perdão e cantando louvores de confissão e contrição. Acabamos de entregar ao Senhor os nossos louvores, entendendo que Tu és único e merecedor de toda honra e glória. Agora, queremos emudecer os nossos lábios, queremos esvaziar a nossa mente de qualquer pensamento externo para ouvir mais uma vez o Senhor a falar às nossas vidas por meio da Tua palavra. Usa-me, Senhor, não para a minha glória, mas para único e exclusivamente o Teu louvor. Que as vidas sejam tocadas pelo poder do Teu Espírito, não pelo poder de Arthur ou da Igreja Presbiteriana de Peixinhos, mas que o Teu Espírito faça guarida e morada em cada coração nessa noite, a começar em mim, por meio da Tua palavra viva e verdadeira, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, queridos irmãos. O tema para essa noite, ele vem junto a uma imagem com uma pergunta: como age o homem mau? Eu vou novamente trazer a pergunta: como age o homem mau? Quando nós pensamos sobre essa pergunta, nós começamos a vislumbrar muitas pessoas más. Começamos a imaginar assassinos, quem sabe. Começamos a pensar corruptos, talvez. Começamos a imaginar várias atrocidades, das quais eu não quero nem trazer todas por meio do púlpito. Mas pensamos em vários tipos de maldade, seja da menor, por uma brincadeira e um bullying, a uma pior, de assassinar alguém, ou de fazer até coisa pior. Dificilmente nós chegamos a imaginar que o homem mau é um homem sem Deus. Quando nós ouvimos essa expressão, o que nós pensamos é apenas na maldade humana, no ato de ruindade. Mas não pensamos sobre o que é o homem sem Deus, de como age o homem sem Deus.
de como tem suas atitudes e as suas formas de persuasão o homem sem Deus. Um teólogo, se não falha a memória, alemão, ele disse certa vez que o homem sem Deus, ele é um monstro. Tendo essa perspectiva como correta, então você deve esperar tudo de pior e de ruim de um homem sem Deus. Por isso, a pergunta dessa noite eu quero responder mediante o texto, ao qual nós já conhecemos um pouco do contexto do profeta Abacuque, aonde nós já vimos o que Deus está a trazer e a tratar por meio do profeta Abacuque. E nós vamos compreender do versículo 5 ao versículo 7 que esses homens que agem mal, eles são terríveis e eles são pavorosos. O texto vai nos mostrar no versículo 6 dizendo: vede, olhai, ficai atônitos e maravilhai-vos. Aqui o profeta está nos mostrando que Deus estava planejando disciplinar os judeus, que Deus estava querendo tratar o seu povo. Mas como? Usando os homens perversos. Talvez na nossa mente compreender isso seja: que Deus ruim. Como assim Deus está levantando os perversos para tratar o meu coração? Que Deus mais paradoxo, levantando aquele de quem eu não gosto para tratar das minhas dificuldades. Eu não aceito. Essa, na grande maioria, é a nossa resposta para com Deus. Vocês lembram de Davi? Quando estava caminhando com os seus soldados, e de lado tinha um homem que ficava o acusando dos seus pecados, e a pergunta que os seus soldados fizeram foi: quer que a gente resolva o problema? Em minhas palavras, trazendo de forma bem prática. E Davi disse: não, deixe ele falando, porque ele me faz lembrar quem eu sou, o que eu fiz de errado para com o Senhor, o quanto eu preciso de Deus. Dificilmente nós gostamos da perspectiva de que Deus coloca alguém diferente de mim para tratar aquilo que eu preciso ser tratado, aquilo que eu preciso ser moldado, aquilo que eu preciso ser transformado. O Senhor está chegando para o seu povo, para os judeus, está dizendo: olha, vocês vão ficar maravilhados, vocês vão ficar atônitos, olhem o que eu vou fazer com vocês. E quando a gente pensa nessa perspectiva, o que nós imaginamos é: Deus vai nos dar a vitória, Deus vai trazer transformação. Como diz algumas músicas aí, sem pé, sem cabeça, Deus vai fazer a roda gigante passar dentro da pequena. E, na verdade, o que Deus está fazendo aqui é: eu vou pegar os inimigos de vocês, os homens perversos, e vou tratar o coração de vocês. E na perspectiva humana, queridos, nós não gostamos disso. E no versículo 6 o Senhor está dizendo: eu vou usar os babilônicos. E como nós já sabemos da estrutura do que são os babilônicos, de quão terríveis eles eram, de quão homens perversos eles eram, de como eles matavam os seus inimigos, de como eles faziam atrocidades, eu não preciso entrar em todo esse contexto, nós compreendemos que os babilônicos eram maus. O próprio texto vai nos dizer isso. Volte comigo ao verso 6. Olha o que o texto vai nos dizer: pois eis que suscito os caldeus como essa nação amarga e impetuosa. Em outras palavras, o que Deus está dizendo por meio do profeta Abacuque e para Abacuque é: eu vou levantar um povo opressor, um povo destituído de moralidade, em outras palavras, um povo imoral, para tratar vocês, para vocês sentirem na pele o porquê vocês estão se afastando de mim, para vocês compreenderem na pele de vocês que o melhor lugar não é na idolatria, é junto, é ao meu lado, é caminhando em fidelidade comigo. Parece estranho, porque nós estamos falando de um Deus que a sociedade prega, que é paz e amor, que se preocupa só com o teu coração. E aqui esse Deus está levantando um povo perverso para revelar aos crentes que eles estão em pecado, ou para tratar o coração dos crentes a se voltar a uma fidelidade para com Deus. Olha o verso 7. O verso 7 vai nos dizer que eles são pavorosos e terríveis. Em outras palavras, irmãos, eles eram pessoas que
eles não temiam a lei, eles não temiam ninguém. Por isso que eles eram pavorosos e terríveis. O único propósito dos babilônicos, irmãos, era promover a si mesmo. O único propósito dos babilônicos era conquistar outras terras e escravizar os outros povos para si. E o pior é que não havia, aparentemente, ninguém que pudesse resistir aos babilônicos. Não havia na terra ninguém que pudesse destruir ou fazer frente a essa nação que era amarga, essa nação que era impetuosa, essa nação que era cruel. Porque essa nação, eles pisavam os homens como quem pisa numa lama. Talvez alguns aqui não lembrem mais disso, porque muitas ruas de Peixinho já foram calçadas, mas hoje choveu, e talvez muitos colocaram o pé na água. E o que eu quero trazer como ilustração é justamente isso. Assim como você pisou na água, mesmo sem querer, assim os babilônicos eram piores. Eles pisavam nos seres humanos, como quem pisa na lama, como quem pisa em qualquer coisa, sem dó e sem pena. O que Cristo está querendo nos dizer? O que Deus estava querendo nos falar por meio dos caldeus, do meio dos babilônicos? Essa nação babilônica, irmãos, que Deus estava levantando para tratar os judeus, era uma nação que, olha, atento ao que eu vou dizer, que não tinha piedade para com ninguém. Com as mulheres, eles abusavam. Eles eram terríveis. Eles não só abusavam das mulheres, eles forçavam as jovens sem nenhum constrangimento. Assim caminhavam os babilônicos. Eles passavam ao fio da espada velhos, crianças, moços, sem nenhum remorso. Eles não tinham nenhum sentimento de dizer assim: bichinho, rapaz, quase que eu parava de fazer, porque no último momento ele disse: por favor, por amor do meu pai, minha mãe, minha avó, minha tia. Nada. Eles não tinham remorso nenhum, eles não tinham sentimento de culpa nenhum. Lamentações capítulo 12, versículo 21 nos mostra isso. Se nós formos olhar mediante as escrituras, Lamentações capítulo 4, versículo 5, capítulo 5, versículo 11 até o versículo 18, nós vamos ver esses povos babilônicos assim agindo. Eles eram povos ruins. A presença deles, irmãos, lançava medo sobre todas as pessoas. Eles eram orgulhosos e eles eram homens altivos, porque eles entendiam, como diz o final do versículo 11, que o poder era a sua força. O poder, como diz o final do versículo 11, era o seu Deus. E se você perceber lá, o Deus está em D minúsculo. Em outras palavras, os babilônicos, eles tinham o poder como a idolatria. E eles poderiam dizer, como a gente vê em alguns filmes: não há ninguém que possa me impedir. Quem poderá me impedir de fazer o que eu quero? Esses homens perversos foram levantados por Deus para tratar os judeus. Mas eles não param por aí. Olhe comigo, versículo 8 e 9. Como é que age o homem mau? Além deles serem perversos, além deles serem terríveis e pavorosos, eles são violentos. Versículo 8 e versículo 9 vai nos mostrar isso. Aqui o texto vai nos trazer algumas figuras dessa violência. Por exemplo, o poder dos seus cavalos ou a cavalaria é comparado, irmãos, aos leopardos e aos lobos ao anoitecer. E talvez a gente fique sem compreender essa perspectiva. E se você quiser entender, abra comigo Sofonias, capítulo 3 e versículo 3. Sofonias, capítulo 3 e versículo 3. E veja o que diz a palavra do Senhor. Se você está no livro de Abacuque, só é passar um livro, tá bom? E você vai chegar no capítulo 13, versículo 3. E diz assim a palavra do Senhor: os seus príncipes são leões rugidores no meio dela. Os seus juízes são lobos do cair da noite, que não deixam os ossos para serem ruídos no dia seguinte. Em outras palavras, queridos irmãos, ele está fazendo uma comparação. Ele está comparando essas figuras com os babilônicos, dizendo: os babilônicos, eles são vorazes. Os babilônicos, eles estão à procura de novas vítimas. Os babilônicos, eles não têm piedade, eles são violentos. Eles eram especialistas em genocídio.
Nós estamos falando de uma nação que se especializou em matar pessoas. Quer um exemplo disso? Venha comigo, Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 49. E veja o que diz a palavra do Senhor comigo. Deuteronômio 28, e versículo 49. Eu farei a leitura enquanto você estará a procurar, ou se já achou, você me acompanha. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra virá, como o voo impetuoso da águia, nação cuja língua não estenderás. O Senhor levanta essa nação, e aí, nação, olha o versículo 50, feroz de rosto, que não respeitará ao velho, nem se apiedará do moço. Continua, ela comerá o fruto dos teus animais, e o fruto da tua terra, até que sejas destruído. E não te deixará cereal, o mosto, nem azeite, nem as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, até que haja consumido. Eu vou parar por aqui, mas se você quiser continuar lendo depois em casa, você vai ver como é essa nação. O profeta Jeremias, capítulo 48, versículo 40, vai também tratar sobre um pouco dessa nação. Em suma, irmãos, ela é totalmente violenta e eles todos têm prazer em fazer a violência. Do versículo 1 até o versículo 9, nós vamos perceber isso. A justiça foi torcida, tudo está dando errado humanamente aos olhos dos justos. Estão vendo os ímpios prosperar e eles, por sua própria força, acham que ninguém pode impedi-lo. Eles chegavam, irmãos, do versículo 1 ao versículo 9, em um lugar para combater e para matar. Era o prazer deles. E a alegria deles é que ninguém, humanamente falando, poderia os impedir. Porque essa era uma nação destruidora. Eles devastavam tudo que via pela frente. Destruíam tudo que via pela frente. Das coisas mais simples até as mais complexas. Da simples agricultura ao ser humano. Eles devastavam tudo, eles destruíam tudo, eles estabeleciam a fome aonde eles iam, eles tinham prazer em ver o povo sofrer. Veja que o profeta Abacuque está recebendo do Senhor como palavra. Vede, ficai feliz e maravilhado, atônito, olha, fique atento ao que eu vou fazer. Olha o que ele diz no início do versículo 6, ele diz, eis que suscita os caldeus, uma nação amarga, contra vocês. Queridos irmãos, em outras palavras, o que Deus está fazendo para com o seu povo, com os judeus, é dizendo, olha, o homem mau, ele não tem temor para comigo, ele não se preocupa com a minha vontade, mas ele se preocupa em satisfazer os seus próprios desejos e satisfazer o seu próprio poder. E são esses aí que eu estou levantando contra vocês. E são esses aí que eu estou colocando para causar sofrimento a vocês. Eles não têm prazer na felicidade, pelo contrário, eles têm prazer na tristeza. O sentimento deles não é de ver o outro feliz, o sentimento deles é de ver o outro sofrer, e eles não têm arrependimento, e como eu já disse, nenhum remorso, nada causa tristeza nele, mas pelo contrário, eles têm orgulho de mostrar o seu poder, por meio do extermínio e por meio da destruição para com tudo e todos. Esse homem mau não é só violento, ele não é só terrível. O versículo 10, versículo 11 mostra que eles são insubmissos às autoridades. Olha o texto do profeta Abacuque. E nós vamos perceber, irmãos, que eles escarneciam de todos. O versículo 10 é muito claro para nos mostrar isso. Eles escarnecem dos reis, dos príncipes, tudo. Eles riem de todos, eles não estão preocupados com ninguém. Para eles, a autoridade é a sua própria força. Para eles, como nós temos uma palavra do nosso tempo, o relativismo, para eles, a autoridade é relativo. Liderança é relativo. Eles são arrogantes. Eles não estão preocupados com as autoridades e com as lideranças. Eles são arrogantes. Eles estão preocupados com a sua própria força. E outra, veja como o texto vai nos mostrar que eles têm habilidade
de escarnecer do povo, de escarnecer dos governantes, de escarnecer dos líderes. Olha o que o texto vai dizer. Eles escarnecem dos reis, os príncipes são objetos de quê? Seu riso. Eles riem-se de quê? De todas as fortalezas. Eles não têm medo de nada. Eles têm habilidade, irmãos, de olhar para qualquer fortaleza, príncipe e reis, em nosso contexto, qualquer liderança, e rir deles. E dizer assim: quem são vocês? Quem vocês pensam que são para se levantar contra mim? Interessante, porque o Senhor nos mostra que os babilônicos, eles não dominavam apenas o povo e escarneciam desse povo. Eles também zombavam. Eles zombavam daqueles que eles dominavam. Eles entravam em uma nação, sequestravam o povo, escarnecia, zombava. Eles não tinham apenas o poder sobre aquele povo, mas eles eram soberbos contra aquele povo e contra toda e qualquer liderança. Eles não tinham força apenas contra o povo que foi sequestrado, mas eles tinham crueldade sobre aquele povo que foi sequestrado. Por isso, o final do versículo 11 vai nos dizer: poder deles é o seu Deus. E, queridos irmãos, a expressão aqui, poder, significa força e vigor. E veja que coisa extraordinária. A força e o vigor deles é o Deus deles. O que o profeta Abacuque está querendo nos dizer, dentro de todo esse contexto, o que ele está querendo nos mostrar é que esses homens maus, eles se firmam e se afirmam ou reafirmam em seus falsos deuses. Eles se firmam, se reafirmam e afirmam em suas idolatrias. Eles se alegram em seus ídolos, eles se satisfazem em seus ídolos. Eles vivem para adorar e servir aos seus ídolos. Talvez você diga assim: pastor, o senhor expôs do versículo 5 ao 11, mas o senhor está falando apenas do povo babilônico e do povo judeu. O que tudo isso tem a ver com a nossa vida? O que tudo isso tem a ver, profeta Abacuque, Babilônia, igreja de Peixinhos e o mundo? O que isso tem a ver com a minha vida? É porque quando nós pensamos como age o homem mau, nós nunca pensamos que nós somos maus. Nós nunca imaginamos que nós temos maldade diante de nós. Porque na verdade nós somos puros e santos. Só falta a auréola na nossa cabeça e as asinhas para nós voarmos, porque nós somos anjinhos. Nunca agimos mal contra o próximo. Nunca levantamos conversas ruins contra o próximo. Nunca desejamos ou pensamos o mal do próximo. Nunca somos assim. Já parou para pensar? Mas a verdade, irmãos, é que quando a gente olha no espelho, nos encontramos muitas vezes assim. Nós somos maus. Nós somos homens e mulheres perversos, que por vezes dizemos: Senhor, Senhor, manda fogo, porque eu estou sem fósforo e gasolina para queimar. Não é? Pode rir. Esses somos nós, que se nós pudéssemos, nós agiríamos sempre na carne. Esses somos nós, que se nós pudéssemos, nós sempre agiríamos no poder da nossa emoção. Se pisou no meu calo, se bateu na minha face, levantou falso contra mim, você vai ver o velho homem, a velha mulher, a velha natureza. Há uma luta dentro de nós, que o Senhor nos revela sobre o nosso pecado. O velho homem e a velha natureza militam dentro de nós, e a quem nós temos alimentado. E voltando ao contexto aqui, principalmente, nós nunca imaginamos e nunca gostamos e nunca queremos que o Senhor levante alguém ou levante um povo para mostrar quem eu sou. A pior coisa para a minha vida é ser confrontado por alguém que não tem dignidade, moralidade, ética ou espiritualidade para dizer que eu sou pecador. Já parou para pensar sobre isso? Nós não aceitamos. Nós nunca entendemos que Deus pode levantar alguém para tratar o nosso coração. Porque o nosso pensamento é:
quem é fulano para apontar o dedo para mim? Sabe, queridos irmãos, Deus está levantando aqui os babilônicos para tratar o coração do povo judeu. Deus está levantando o oposto para tratar o coração do seu povo. Nós cantamos nessa noite, em teus braços é o meu descanso, mas nunca imaginamos que o Senhor, nos braços dele, nos saculeja de um lado para o outro. Ou não queremos que o Senhor faça isso. Não queremos imaginar que o Senhor disciplina quem ama, e o Senhor pode levantar alguém para ser essa disciplina na nossa vida e nos fazer rever aonde temos falhado. Nós não gostamos que o Senhor coloque o dedo da nossa ferida, principalmente por alguém que não tem moral nenhuma para isso. Uma das coisas mais difíceis para mim foi quando, e permita-me contar, não entrarei em detalhes, foi quando eu fui confrontado por uma pessoa que não tinha moral, não era crente e não tinha vida exemplar, e me confrontando sobre isso. Você não é crente? E eu estava errado. Sabe, queridos irmãos, quando essa pessoa fez isso, olhando para mim, dizendo, você é crente, por que você agiu assim? Você acha que Deus se alegrou? A minha vontade foi de olhar para essa pessoa, quer dizer, eu olhei, mas a minha vontade foi de dizer, quem é você? Nem crente você é. Com qual autoridade? E com qual exemplo você vem falar para mim? Sua vida é rasgar a seda em nome do Senhor, na paz do Senhor. Quem sabe usar até textos bíblicos para tratar aquele assunto e me defender com a Bíblia. Pior coisa, irmãos, é quando alguém coloca o dedo na nossa ferida, enviado por Deus, para dizer, vocês precisam mudar, vocês precisam se voltar para mim, vocês precisam compreender que eu estou tratando e cuidando da vossa santidade e vos chamando a uma comunhão, mesmo que eu esteja usando o ímpio para isso. Certa feita, uma pessoa olhou para mim e disse assim, pastor, a pior coisa foi ter que dar amor quando pelo ímpio eu recebi injustiça. Mas eu vi que era Deus tratando a minha vida, era Deus tratando o meu coração. Não espere nada de pior do perverso. O perverso, ele vai trazer toda maldade, ele vai trazer toda impetuosidade contra você, violência contra você, mas você precisa entender, ou buscar entender, o que é que Deus quer te mostrar com isso? O que é que Deus quer te tratar com isso? O que é que Deus quer moldar a sua vida com isso? Queridos irmãos, amar aqueles que nos amam não é nada diferente do que os ímpios fazem. A Bíblia nos fala sobre isso. Se nós amamos aqueles que nos amam, nós não somos diferentes dos ímpios, mas nós somos confrontados a amar aqueles que nos perseguem, que nos rodeiam, que praguejam contra nós. É o oposto. Nós somos chamados a ser igual a Cristo. Nós somos chamados a viver como Cristo. Nós somos chamados a ser triturados como Cristo. Vocês acham que toda a humanidade tinha autoridade, moralidade e espiritualidade para humilhar Cristo? Vocês acham que Pilatos tinha poder para entregar Cristo? Ele disse, a mim mesmo eu estou me entregando, a mim mesmo eu entrego. Você está apenas cumprindo aquilo que o Pai determinou. Ele entendia, ele não estava a olhar para aquele que estava cumprindo o seu propósito como o mal, no sentido de ruim a sua história, mas para trazer o cumprimento de toda a promessa do Senhor. E nós precisamos compreender que por vezes o Senhor sim levanta aqueles a quem nós não gostamos para fazer uma reavaliação na nossa vida, para fazer uma reavaliação na nossa história, porque nós também somos maus. Não estou dizendo que nós vivemos na maldade, porque aí sim já é um problema de pecado seríssimo, mas nós somos maus porque dentro de nós ainda habita o pecado. E o Senhor por vezes está levantando os ímpios para dizer, você está errado e não é assim que você deve viver.
Quando nós olhamos para o profeta Abacuque, nós começamos a compreender que ele começa agora a responder ao Senhor, ele começa agora por meio da oração, mostrando como o homem mau, ele revela a disciplina do Senhor sobre a vida deles. E Abacuque começa a entender que por vezes Deus permite o mal se propagar para disciplinar o seu povo, para fazer o povo de Deus entender que nossa dependência não está nos reis, não está nos príncipes, não está em ser humano que é pecador, mas que a nossa dependência está único e exclusivamente no Senhor, pois no Senhor está a nossa exaltação, e não em nós, e não no próximo, é no Senhor que está a nossa adoração, a nossa confiança, e não no nosso coração, na nossa fé, em nossas forças. Sabe, queridos irmãos, nós precisamos compreender que todo aquele que deseja se exaltar, ele será humilhado, e todo aquele que for humilhado, ele será exaltado. A palavra do Senhor nos diz isso. Mas aquele que for humilhado perante quem? Deus. E no tempo oportuno, sabe o que é que Deus faz? Ele exalta. Não é no meu tempo, não é no meu momento, não é na minha hora, não é nas minhas circunstâncias, é no Senhor. O que eu quero tentar nessa noite trazer ao seu e o meu coração é fazer com que você compreenda que as adversidades que se levantam contra a sua vida é um meio de Deus tratar a sua vida, é um meio de Deus mudar o seu caráter, é um meio de Deus mudar a sua perspectiva sobre santidade, sobre amar o próximo como a si mesmo. Imaginemos, queridos, se você tem 2 filhos e um é muito bom, mas o outro é treloso demais. Um tira notas maravilhosas, o outro, dá uma dor de cabeça. Um é o amor de papai e de mamãe, o outro dá uma peia papai e mamãe. Imagine que você tem filhos assim. Você vai deserdar aquele que dá trabalho? Ou o Senhor te deu a oportunidade por meio daquele de tratar o teu caráter, a tua personalidade, a tua vida de oração, a tua vida de comunhão com o Senhor? O Senhor levantou os babilônicos para tratar o coração dos judeus. O Senhor levanta problemas e circunstâncias diante da sua história para fazer com que você aprenda a orar mais, a depender mais dEle, a confiar mais nele, a se voltar mais para Ele, a tirar de você toda a sua altivez, a tirar qualquer orgulho e qualquer vaidade e compreender que é nele, somente por Ele que nos movemos e existimos. Por vezes o Senhor coloca do teu lado uma pessoa que é insuportável, e o nosso desejo é que Deus tire e mande, sabe? Mas Deus deixa, sabe para quê? Para moldar-nos. Sabe para quê? Para tratar-nos. Quando eu equipava no acampamento Paraíso, e assim caminho para a conclusão, havia um momento de treinamento com os líderes que eu achava extraordinário. E Davi, ele era o responsável, e ele dizia assim: vocês essa semana, a primeira vez que eu fui, terão uma semana de oportunidades. Virão crianças maravilhosas e vocês terão oportunidades. Se ele parasse por aí de falar, sabe o que eu entenderia? Vai ser uma semana de uma experiência ímpar com o Senhor, aonde as crianças que vão vir, os adolescentes que vão vir, os jovens, nós vamos ter comunhão, sede da palavra, vamos orar juntos, vamos viver aqui um momento espiritual maravilhoso. Mas ele continuou e disse: vocês vão ter oportunidades. E sabe o que é oportunidades para vocês? De Deus moldar o caráter de vocês, porque vão vir muitas crianças que vão dar dor de cabeça. Quando ele começou a falar isso, quase eu dizia: desisto, pede para sair, estou pedindo. Vocês vão ter crianças que vão trazer dor de cabeça, que vocês não vão conseguir dormir de noite. Vocês vão ter crianças que vão perturbar vocês. Vocês vão ter crianças que não vão querer orar no momento da devocional, que não vão querer ler a Bíblia no momento da devocional. E é o momento que Deus quer tratar a vida de vocês. Essa é a oportunidade que Deus está dando a vocês. Eu nunca esqueci isso. E realmente foi. Foi um tratamento. Foi um momento marcante na minha vida. Quando nós estamos pedindo paciência ao Senhor, o que nós esperamos, irmãos?
é que Deus transforme todos os problemas. E quando nós estamos pedindo paciência, sabe o que é que Deus nos dá? Provações para exercer a paciência. Quando nós estamos pedindo paz, Deus nos dá guerras para exercermos a paz. Quando nós estamos querendo viver calmaria, Deus nos permite entrar em momentos de tribulações para compreender o que é calmaria. Nós precisamos compreender que quando Deus permite tudo isso chegar, assim como foi para os judeus, para o seu povo, não é porque Ele é mau, é porque Ele ama o seu povo e quer tratar o coração do seu povo. Por isso eu queria que você pudesse fazer uma reflexão. A igreja, como disse, se não falha a memória, John Stott, a igreja é proibida a entrada de pessoas perfeitas. Esse é um título de um livro. A igreja não é feita de pessoas perfeitas. A igreja é feita de pessoas imperfeitas. E você não foi chamado para amar as pessoas que você acha que é perfeita. Você não foi chamado para ficar ao lado simplesmente das pessoas que você acha que é maravilhoso para a sua comunhão. A igreja é o corpo de Cristo, aonde você deve amar a cada um, aonde você deve orar por cada um, aonde você deve ter empatia por cada um, aonde você deve chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram, aonde você deve cumprir Mateus 18 para com cada um. Se o teu irmão te feriu, vai a ele em amor e graça, conversa com ele. Talvez Deus levantou ele para tratar você mesmo, para tratar você, querida. Comece a compreender que a vida não é sobre Deus me dar, é sobre Deus cuidar de você. É sobre Deus tratar você, é sobre Deus fazer você a imagem e semelhança dEle. E eu concluo dizendo, se você quer viver como o Cristo glorioso, o Cristo majestoso, o Cristo vitorioso, comece a se preparar para ser o Cristo triturado, humilhado, para ser o Cristo de Isaías 53, que Ele foi moído pelas nossas iniquidades. Então se prepare para ser moído e depender do Senhor, e confiar no Senhor, e compreender que Deus está moldando a minha e a sua vida para a glória dEle. Os homens maus, eles agem de forma perversa, mas eles estão sob o controle de Deus. Eles não vão além do que Deus permite. Agora aproveite essas ações para entender o que Deus quer falar à sua vida. Por isso eu convido você a fechar os seus olhos, convido você a orar, a ter um momento de reflexão, porque talvez você tenha passado por isso, tenha sofrido com isso, a violência do homem mau, a brutalidade do homem mau, a perversidade do homem mau, e Deus está usando tudo isso para tratar e moldar o teu caráter e te chamar a confiar e depender dEle. Por isso, ore ao Senhor, se derrame diante dEle, peça ao Senhor para ser tratado e curado, para ser purificado, mais alvo do que a neve. Querido Senhor, o Senhor nos mostra que nós precisamos depender de Ti. Os homens maus, eles dependem da própria força e têm a sua força como um Deus. Eles são idólatras, mas o Senhor os usa para nos mostrar que nós precisamos ser o contrário, e precisamos, mesmo sofrendo com essa maldade e perversão, confiar no Deus que não muda, que precisamos olhar toda essa perversão e exercer a graça e amor, e exercer misericórdia, e compreender que sem Ti nós somos iguaizinhos a eles. Nós somos violentos, nós somos truculentos, nós somos perversos. Ah, Senhor, se o Teu Espírito não nos colocar dentro de uma jaula e nos prender, se o Teu Espírito não puxar o freio de mão da nossa vida, nós revelamos a nossa velha natureza e queremos justificar a velha natureza, e queremos mostrar pela velha natureza que nós somos fortes, e na verdade essa é a nossa fraqueza. Quando deixamos a velha natureza explodir, quando deixamos a velha natureza tomar conta do nosso coração, cientes que agora nós não somos mais nossos, nós somos Teus, Senhor. Fomos comprados na cruz do Calvário por sangue puro e carmesim. Por isso, nessa noite, Espírito Santo de Deus, nos faz de novo, se necessário, nos chama de volta a uma vida de dependência única e exclusiva da Tua presença.
Por isso, Espírito Santo de Deus, nessa noite, enjaula, apreende, coloca um freio de mão na velha natureza nossa e nos faz viver como homens regenerados, homens cheios da Tua presença, homens que agem com graça, amor e misericórdia, homens que são a imagem e semelhança de Cristo. Nos torna mais alvo do que a neve, Senhor. Pelo sangue de Cristo Jesus, que nessa noite não venhamos agir como homem mau, mas que a nossa velha natureza seja enterrada por Ti, Cristo Jesus. Que a nossa velha natureza seja destruída e destituída desse corpo nosso. Mas é fato que isto só irá acontecer quando estivermos na glória. Então nos ajuda, Pai, em minhas lutas internas e externas, a reverberar o Teu poder e a Tua glória, a reverberar a nossa dependência de Ti, e não a dessa dependência nos nossos ídolos, na nossa vaidade, orgulho ou qualquer outra coisa. Destitui de nós, tira de nós o que não Te agrada. Como disse Tua palavra, Senhor, vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelos caminhos das Tuas veredas, por amor ao Teu nome. Em nome do Senhor Jesus. E faz de nós não homens maus, mas homens comprados e lavados no sangue do Cordeiro, que refletem aquele que morreu na cruz do Calvário, por amor daqueles que não mereceram, e esse éramos nós. Por isso, nessa noite, Espírito Santo de Deus, nessa noite, abrasa o nosso coração, põe fogo no nosso coração, esquenta para viver a Tua vontade e não a nossa, para cumprir o Teu querer e não o nosso, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queria convidar a igreja a ficar de pé.